Olá pessoal, meu nome é Igor, como eu já falei, tenho 15 anos de experiência em departamento pessoal. A minha ideia aqui é ensinar, é mostrar para vocês algumas habilidades essenciais para você ter uma carreira de sucesso. Tá? O objetivo dessa aula é basicamente você entender o que é soft skill, tá? Que é só um termo para camuflar o termo habilidade. Tá? Habilidade. É um termo chique, para vocês entenderem o que são habilidades. Nós vamos aqui tentar entender o que são as principais habilidades. Eu fiz alguns cursos onde os ministrantes, passaram algumas notas, alguns pensamentos deles, alguns termos técnicos, só que misturando com palavras em inglês. Então, assim, sinceramente, eu entendi 35% a 30% do curso. E aí eu fui atrás de livros, fui atrás de vídeos, e eu vou tentar passar para vocês o que eu faço desde 2007. Tá? Foi uma carreira difícil, uma carreira longa, até chegar onde eu estou hoje. Eu poderia ficar, aposentar tranquilamente como analista pleno e chegar a coordenador, mas devido a algumas coisas que eu gosto, como programação, banco de dados, então eu vou trocar de área. Mas por enquanto eu estou, então eu quero passar para frente o que eu aprendi com essas habilidades que eu desenvolvi e que me fazem hoje não ficar sem emprego nem uma semana. Se eu não quiser, eu não fico sem emprego nem uma semana. Então, assim, se eu quiser, eu não fico sem emprego nem uma semana. Então, assim, algumas vezes eu saí, não para fazer testes, mas eu saí da empresa, não estava concordando com algumas coisas. Então, assim, não saí para outros empregos, mas saí para ficar em casa. Fiquei em casa 15 dias, cansei e comecei a usar essas habilidades em entrevistas e outras que eu vou ensinar nesse canal. E eu fiquei 10 dias, 12 dias, fiz 2 entrevistas. Nas 2 eu passei, ou 3 eu passei. E aí eu pude escolher qual empresa que eu iria. Normalmente o salário dá um salto lá de uns 800, 900 reais e é onde eu fico. Tá? Não, não, não é que tudo é dinheiro, mas dinheiro faz parte da vida, né? Então vamos lá. Soft skills são habilidades que nós desenvolvemos ao longo das nossas vidas ou algumas nós chegamos a perder por causa de coisas que vão acontecendo, como paciência. Às vezes a gente tem a mania de falar muito rápido, que é o que eu vou tentar não fazer aqui hoje. Eu vou tentar falar cadenciadamente, porque eu estou ainda na pilha do fechamento da folha, que foi há 3, 4 dias. Então, assim, vou tentar falar cadenciadamente, tá? Habilidades essenciais, habilidades essenciais claras, tá? Transmitir com clareza a sua ideia, comunicação clara, transmitir com clareza a sua ideia. Se você não consegue expressar o que você pensa para a pessoa que você quer solicitar alguma coisa ou passar alguma ideia, você não vai ser atendido e ela não vai ser não vai se sentir culpada, porque você não passou para ela o que você queria, que você estava precisando. Por exemplo, aconteceu, eu vou contar alguns casos que vem acontecendo comigo, e isso eu vou usar ele algumas vezes durante esse canal. Eu precisava passar para a tesouraria de uma empresa que determinados funcionários não receberiam a passagem no cartão. Porém, eles receberiam essa mesma passagem em dinheiro por 15 dias úteis. Se precisasse sábado ou domingo, eles solicitariam na sexta ou na quinta-feira. O meu e-mail foi passado dessa forma. Funcionário tal e tal e tal, 3 funcionárias não não receberão, não receberão, era programado a passagem por 10 dias úteis, ou seja, 2 semanas, né? No cartão aqui em BH seria o VH Bus. E pedir para que eles programassem, para que a cada 2, 3 dias eles passassem o numerário, o dinheiro para a pessoa, ela ia na empresa, pegar o dinheiro e ia voltar para trabalhar. Como era caminho da rota que ela fazia, ela ia voltar a trabalhar. E
A pessoa que recebeu a informação, ela não entendeu que era para fazer dessa forma. Ela entendeu que era para todos os dias, dia a dia, esses 3 funcionários irem na empresa pegar esse valor. Então, assim, houve uma falha em transmitir a minha ideia. Para mim ficou claro, mas para ela não ficou. Então, eu tive que ir lá explicar para ela, do jeito que eu falei para vocês aqui, para que ela entendesse. O necessário para que haja uma das consequências de não ter uma comunicação clara é o mal-entendido. Quando eu fui lá e expliquei, esse mal-entendido passou. Isso foi na primeira semana, ainda bem, né? Que eu fui lá, na sexta-feira, se eu não me engano, e nós mudamos a estratégia. Ó, nós não iremos passar para ela de 3 em 3 dias. Nós vamos passar esse sábado, que era na sexta-feira, passar hoje, o sábado, e a semana inteira que vem inteira, até sábado. Se elas não utilizarem, elas devolvem o numerário para a empresa, o dinheiro para a empresa. Então, assim, são situações que podem gerar oneração para a empresa e para o funcionário, que podem onerar a empresa e o funcionário. Então, assim, são palavras ditas em ordem que não precisa, nós não precisamos falar rapidamente. Nós precisamos apenas mostrar para as pessoas que elas, basicamente, o que nós queremos que ela entenda. Como eu disse, vamos voltar no caso aqui da passagem. As 3 funcionárias receberão uma passagem de 3 em 3 dias. E na sexta-feira, se não me engano foi isso que eu falei, na sexta-feira elas receberão o sábado se precisar. Então, assim, palavras em ordem de acordo com o seu vocabulário. O que eu vejo, o que eu vi nesses cursos é o que? As pessoas estavam tentando usar termos técnicos misturados com palavras em inglês. Então, assim, eu entendi cerca de 35% a 45% do curso. Tem pessoas que entenderam 10%, que saíram falando que não entenderam nada, não aprenderam nada, só entenderam o bom dia, o boa tarde e saíram do curso. Então, assim, essa parte aqui eu coloquei, mas a gente não vai praticar essa atividade aqui não, tá? Então, assim, são coisas são expressões que nós podemos aprender a utilizar, nós podemos aprender a usar e praticar diariamente, que é o diálogo claro, o diálogo, tudo bem que pode ser com expressões coloquiais, porém claras, para que as pessoas entendam o que nós estamos falando. Desenvolvido como, por exemplo, pessoas que têm gostos, ou que têm vontades idiosincráticas. A gente não precisa falar dessa forma. Nós pode falar pessoas que têm gostos diferentes, ou que só ela tem poucas pessoas que têm. Então, assim, nós podemos usar palavras simples para expressar ideias complexas. Isso pode ser estudado, isso pode ser treinado, isso deve ser aprendido, tá? Vamos passar aqui para a atividade de escutar. Técnicas de escuta. Nós brasileiros, não só brasileiros, mas no mundo inteiro, nós temos o costume de ouvir as pessoas já planejando a resposta. Isso é uma coisa que na área administrativa não é que não pode ser feito. Você pode imaginar caminhos de acordo com a pessoa vai narrando, mas a ideia é você ouvir toda a, a, a ideia da pessoa, ali, premissa, que é o que? A primeira instrução, segunda instrução, depois conclusão do que você vai fazer para que você consiga executar da forma que a pessoa quer. Então, assim, você pode praticar essas instruções relevantes, tá? Treinando com o pai, treinando com o irmão, ele vai passar ali 2, 3 instruções e vai falar o que ele quer com as 3 instruções. Isso não é difícil de fazer. Por exemplo, eu posso passar para vocês aqui um exercício simples. Vocês vão abrir o Word, vão colocar um título, por exemplo, de habilidades essenciais, colocar em negrito só a segunda palavra e a primeira palavra vocês vão colocar com uma... Vamos colocar aqui, vamos falar de um jeito simples, tá? Com um traço no meio da palavra. Eu dei a primeira ordem, dei a segunda e a conclusão vai ficar um Word só com 2 palavras, uma em negrito e a outra com um subscrito no meio.
Então, assim, um taxado no meio, um traço no meio. Então, assim, são ordens simples. Você ouviu, eu falei as duas premissas e a conclusão. Então, assim, aprendam a fazer isso, porque isso na área administrativa, em qualquer área, mas a área administrativa, que mexe com o numerário, trabalha com pessoas, trabalha com dinheiro. Então, assim, é uma habilidade de escuta. A habilidade de escuta é essencial para que nós possamos, para que eu possa continuar trabalhando, para que vocês entrem na área. Tá? Essa aqui foi a prática. A empatia. Essa palavra, assim, ela foi bem esvaziada nos últimos 10, 15 anos. Tá? Eu vou falar do que eu entendo dessa palavra, do que eu aplico na minha vida. A empatia, vou dar mais um caso aqui, vou dar mais um caso para vocês aqui, que é um estudo de caso já, para vocês entenderem do que se trata a empatia. A empatia é o seguinte, eu trabalho numa empresa, tá? E o funcionário, ele recebeu vale-refeição era baixo, era R$ 350 vale-refeição, e ele recebeu 2 meses direto. Assim, 2 meses, que eu digo assim, 2 meses, digamos que no dia 30 ele recebeu ali R$ 700. E o analista, ele queria descontar dele no próximo pagamento inteiro. O salário dele era salário mínimo, na época o salário era R$ 932, se não me engano. Ou seja, se descontasse dele R$ 700, ele não ia ter como pagar aluguel, ele não ia ter como pagar luz, nem água. Então, assim, o analista queria descontar. E eu me coloquei no lugar dele. Falei, ó, pensa para você ver. Cara, a pessoa ganha já um salário mínimo, um salário horroroso. O salário mínimo é um salário horroroso. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos aqui para ajudar as pessoas que ganham esse salário. Tá? A pessoa já ganha um salário mínimo, ela tem ali o dinheiro contado ali para poder pagar aluguel, pagar luz, pagar água e comprar algumas coisas ali até o dia 20. E a gente vai descontar mais de quase 70% do salário da pessoa. Então, assim, foi uma conversa entre eu, o analista e o coordenador, e nós resolvemos descontar dele ali, descontou acho que foi de 6 vezes, descontou de 6 vezes dele. Nós nem descontamos, não foi nem o salário, nós descontamos no crédito do vale-refeição dele. E ele concordou em tirar ali R$ 100, que ele tinha que devolver à empresa, né? Esses 350, não foi de uma vez. Então, assim, a empatia, ela é prática, ela pode ser praticada. Como eu falei, infelizmente a palavra, hoje em dia, ela foi bem esvaziada. Tá? Então, assim, deixa eu corrigir essa palavra aqui, esvaziada. Então, assim, use os conceitos que normalmente que ensina a palavra empatia, o conceito de empatia é o dividir, que é o pensar no próximo, pensar no irmão, pensar no seu amigo, é pai e mãe. Então, assim, isso pode ser usado, isso deve ser usado dentro da empresa sempre. Tá? Então, assim, eu estou explicando aqui do jeito que eu utilizo, do jeito que me fez entrar para as empresas, não ficar mais desempregado. Hoje, trabalhar em home office, aplico isso muitas vezes na empresa que eu estou. Às vezes é um funcionário que está doente, aí a função dele é muito pesada, mas a empresa falou, você dá conta de fazer? Não dou conta sozinho, mas na parte eu consigo pegar. Então, assim, empatia é uma palavra que o significado real dela é excelente, que é o pensar no próximo, né? Então, assim, pratiquem, usem e façam uma ação, assim. Tem um filme que eu vi uma vez, que ele era um menino que fazia uma ação e ele pediu a pessoa passar aquela ação para frente. E isso foi espalhando até tomar conta da cidade inteira. Então, assim, você se colocar no lugar da pessoa para ajudar é sempre excelente. Então, assim, faça isso, que é uma coisa que é uma habilidade que é essencial nos dias de hoje, né? Vamos continuar aqui. Eu estou falando de forma simples para que vocês entendam, sem ficar dificultando. Eu poderia usar palavras aqui super difíceis que vocês teriam que sair, ficar procurando dicionário. Então, assim, estou falando de forma simples para que vocês entendam e peguem a ideia. E apliquem e usem. Certo? Vamos lá, flexibilidade. Uma das coisas essenciais na administrativa é a mobilidade do aprendizado.
Por exemplo, se você entrar numa empresa e você trabalha ali durante 1 ano ou 6 meses só com Excel, só com Word. Porém, o seu gestor ou você percebe que o seu gestor precisa de alguém que trabalha com PowerPoint. Hoje tem dezenas de cursos na internet que ensinam você a trabalhar com PowerPoint. Eu vou ensinar o básico para vocês aqui, para vocês entrarem, mas uma apresentação mais robusta, que você vai gastar ali 1 hora para fazer, que dá um pouquinho de trabalho, mas é uma mudança na sua vida, porque você só trabalhava com 2 ferramentas, e você vai começar a trabalhar com uma terceira. Então, assim, aprenda, aprenda a perceber o que o seu setor, o que o seu departamento, o que as pessoas estão falando, o que elas precisam. Uma das coisas que me fez conseguir facilmente qualquer vaga que eu quero é o seguinte: toda empresa que eu vou, hoje menos, mas quando eu comecei realmente no departamento pessoal ali, 2009, 2010, depois que eu saí do Banco Santander, já era 2011, né, vamos dar data aqui, 2012, eu chegava na empresa e o salário ainda era baixo. Eu saí olha só, eu saí de coordenador, fui para assistente de departamento pessoal, coordenador do bancário para assistente de departamento pessoal. Porém, essa expertise, essa percepção de, de saber o que as pessoas estão precisando, eu aprendi no banco. Seguinte, eu cheguei numa empresa e eu estava trabalhando só com ponto eletrônico. Eu sempre gostei de ponto eletrônico. Sempre gostei de tratar, porque você conhece todo mundo da empresa e uma das coisas que é necessário que nós tenhamos é network, contato. Então você conhece todo mundo da empresa, você lida com todo mundo, porém na empresa está precisando de uma pessoa que mexesse com vale transporte. Olha só, presta atenção. Com vale transporte que eu não mexia, com plano de saúde, com rateio de vale transporte e de plano de saúde, que fizesse cadastro de funcionário e eles queriam contratar uma pessoa para isso. O que eu fiz? Eu falei, não, me ensina que eu faço. Ah, mas qual foi a desculpa deles? Ah, mas aí demandaria tempo para você aprender. E a pessoa, tinha uma menina que ia sair de licença de maternidade, ela tinha 2 meses para poder treinar. Eu falei, não, ela tem 2 meses, eu aprendo em 40 dias. Não sabia que ia aprender 40 dias. Eu falei, eu aprendo em 40 dias. E aí, o que eu fiz? 2 coisas que eu ainda não vi ninguém fazer. Pode ser que alguém faça. Quando eu sentava do lado dela, o que eu fazia? A primeira coisa que eu fazia era ligar o gravador do meu celular. Eu ligava o gravador de áudio e tudo que ela falava eu anotava. Tudo. Qualquer coisa que ela falasse do sistema eu anotava. O que aconteceu na quase perto daqueles 40 dias? Tudo que ela fazia, eu já fazia. Por quê? Quando eu tinha dúvida, eu ia ouvindo o áudio, voltava na anotação e fazia exatamente igual. Então, assim, são coisas simples. Todo mundo tem um celular hoje que consegue gravar. Se você não tem um celular potente que armazena aí 64 GB, 128 GB, você pega esse celular, você pega o seu celular, baixa o Terabyte, não, Terabox, e é Terabox, acho que é Terabox mesmo, você baixa o Terabox, todo o áudio que você gravar, você cria uma pastinha lá e eu jogando para ele. Coloca em ordem, você não se perder. Dia 1, dia 2, dia 3. Eu me adaptei à mudança que iria acontecer. E assim, eu não senti dificuldade porque eu gostava bastante de tecnologia, então o sistema eu aprendi em menos de 30 dias. Eu já gostava de sistemas, né? Então, assim, essa é uma prática que eu aconselho vocês a fazerem. Digamos que a empresa precisa criar, vamos colocar aqui, 300 pastas virtuais com nomes, com matrícula e nome e departamento. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso de forma usando Excel, depois usando o arquivo TXT, passando para o arquivo BAT, que ela vai criar sozinho. Então, assim, ele vai criar sozinho esse arquivo. Tem como fazer direto do Excel também, mas eu vou ensinar vocês a fazerem de forma mais fácil, tá? Que vocês vão só pegar os arquivos, jogar no GPT ou jogar em alguma outra IA que cria esse código, para vocês fazerem isso de forma simples.
Então, assim, aprenda a se adaptar às mudanças. Mudança, que eu estou falando, não é uma coisa que você vai fazer. Você vai mudar da área administrativa para a área de mecânica. Não, são mudanças simples. Mudanças de ferramentas novas, sistemas novos, até mesmo de local físico, porque tem pessoas que têm resistência a isso, eu já trabalhei com pessoas que têm resistência a isso. Então, assim, aprenda a ter mobilidade na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas ações. Junte as duas habilidades, que é comunicação efetiva, a comunicação, escuta, desculpa, habilidade é comunicação clara, a empatia e a flexibilidade, tá? Eu vou voltar nesse tema aqui. Esse daqui a gente não, é bom nós aprendemos também, tá? Eu pulei aqui, foi sem ver. Resiliência. Área administrativa, qualquer área administrativa, nós lidaremos com pessoas. Pessoas têm opiniões diferentes, criações diferentes e pensamentos diferentes. Então, uma vai chegar para você sorrindo, a outra vai chegar mais séria, uma terceira vai chegar com raiva. Então, assim, resiliência. Aprenda a ouvir. Primeiro, use a habilidade aqui de cima, escuta ativa. Aprenda a ouvir a pessoa falar. Aprendamos, né? Eu tô em treinamento, já tenho 15 anos já. Aprendamos a ouvir a pessoa falar. Depois que você analisar mentalmente o caso dela, você responde. Se você não conseguir resolver na hora, você pede um prazo para ela ali. Não peça momento, porque momento é segundos, minutos. Peça minutos. Me dê 15 minutos, me dê 30 minutos, me dê 60 minutos, eu te ligo, eu te chamo no WhatsApp. Então, assim, aprenda a ter resiliência. Hoje nós estamos numa época no Brasil em que nós não temos, o brasileiro está explodindo muito fácil. Então, assim, eu sou colérico também, então fico me segurando para falar mais lentamente, para pensar mais devagar. Até mesmo com minha esposa, com meu filho, eu tenho que me segurar para poder reduzir o ritmo, porque senão a gente trata todo mundo igual. E as pessoas não são iguais. Eu coloquei sempre um caso prático aqui. Essa semana mesmo aconteceu comigo um caso de funcionário que eu fechei lá a folha, nós passamos por alguns problemas, eu não fechei a folha, fechei o ponto. Porque tem algum tempo já que eu não fecho folha, porque apesar de ter sido pleno, eu aceitei o cargo de analista inferior que eu digo um cargo abaixo, para exercer outras atividades que me gerem renda. Então, assim, e depois daquele sufoco que eu passei, né, na empresa, um funcionário, foram dois processos, mas um funcionário de um desses processos, um funcionário de, se não me engano, 40, 70, o que aconteceu? Ele já chegou com termos que eu considero agressivos, cobrando ele não ter recebido um dos proventos. Então, assim, eu gosto muito de filmes, então tem um filme do Will Smith que ele respira fundo acho que o Dr. Smith, Dr. Love, um negócio assim. Respira fundo antes de responder, ou então de agredir a pessoa, e ele responde, respira fundo. E eu falei, ok, eu vou verificar. Verifiquei, o erro não tinha sido meu, né? Tinha sido do envio do arquivo lá. Não vou ficar citando detalhes, porque por causa de confidencialidade corporativa. Mas assim, expliquei para ele, ó, o erro não foi bem um erro, foi uma falha. E é quando você vai lá, digita alguma coisa errada, você manda alguma coisa errada, foi uma falha de quem enviou para a gente o arquivo. Então, assim, são poucas horas, você aceita receber no próximo fechamento? Se não, eu pago agora. Não, beleza, ficou por isso mesmo. Então, assim, aprenda a ouvir,
Aprenda a ouvir, aprenda a ter empatia. Porque, por exemplo, se fossem 200 horas, 150 horas, como eu já vi em outras empresas as pessoas receberem, não tem como deixar para o próximo mês, né? Mas poucas horas dá para deixar, tá? Onde é que nós estamos aqui? Casos práticos, isso aqui já foi. Vamos voltar aqui no trabalho de equipe, área administrativa, tá? Vamos falar de administrativo porque é a área que eu quero induzir ou levar as pessoas a entrar. Colaboração efetiva. Vou tentar citar um caso aqui que aconteceu alguns anos atrás. Eu gosto de usar casos porque são coisas que mostram que isso acontece hoje, tá? Um funcionário que um acidente de moto na empresa que eu estava e ele está envolvido. E ele não pôde trabalhar por cerca de 60 dias parado. E quem fazia a função dele era somente ele. Por quê? Porque ele não queria passar para frente os conhecimentos, né? Ele não contava com o de moto, é lógico, né? Então, assim, o que, que nós fizemos? Pegamos um carro da empresa, fomos na casa dele, pegamos o notebook, fomos na casa dele, ele passou pra gente, passou para mim, né? Como que fazia cada uma das atividades dele. Eram poucas que ele fazia, mas eram atividades que tomavam muito tempo, porque era um grupo corporativo de 12 empresas. Então, assim, era uma atividade que tinha que fazer 12 vezes antes de fechar a folha. Então, assim, foi um processo, demorou um dia e meio, para poder passar para mim todo o processo, porque era muito detalhe. Então, assim, eu peguei uma vez, né, e aí a gente repete mais 11. Mas eram vários detalhes que tinha que fazer antes de chegar, por exemplo, no pagamento da rescisão. Não era simplesmente você calcular e jogar para o financeiro. Não, você tinha que gerar você tinha que dar um comando para ele gerar uma, uma linha de cobrança, era cobrança. Gerava o débito na tesouraria, e aí o financeiro gerava o crédito, e aí um matava o outro. Então, assim, matava, eu tô falando zerava, tá? O crédito zerava o débito. Então, assim, era um processo que fazia, o processo era simples, mas você verificar quem tinha feito, não, quando que tinha sido feito, e ficar cobrando ali a tesouraria para mandar o crédito. Então, assim, era um processo bem chato de ficar fazendo. Mas, assim, era um serviço, tá? Tem gente que não gosta de, por exemplo, cuidar de planilhas, de custos da administrativa, mas é um serviço como outro qualquer. Então, assim, né? Vale a pena você aprender a fazer durante um tempo para você aprender, entendeu? Vamos continuar aqui, ó. Resolução de conflitos. Essa é uma habilidade que eu ainda não precisei utilizar, assim, efetivamente. Eu já vi alguns se desenvolvendo, mas não levei muito, não fui até o final por causa de era produção que eu trabalhava e nós sabíamos que um deles não estava trabalhando, estava fazendo corpo mole, e uma discussão por causa de lugar na mesa de almoço. Começou uma briga ali e aquele deixa disso, deixa disso. Eu conversei com um, tinha outra pessoa passando com outro cara, com outro funcionário, mas assim, essa é uma habilidade a ser desenvolvida, eu ainda tenho que desenvolver essa habilidade que eu quero aprender, eu ainda não tenho essa habilidade. Então, assim, eu instruo vocês que aprendam, porque isso, caso o seu gestor, caso o seu gestor não tenha, normalmente eles têm, tá? Normalmente o coordenador faz um curso durante a graduação dele lá, ou faz na empresa mesmo. Então, assim, se ele não tiver, você tem. E quando resolver, você será apontado como uma habilidade, um soft skill que acredite que acontece, que você vai utilizar mais hoje em dia. Nós estamos utilizando mais que nós pretendíamos.
Então, assim, porque, como eu falei no começo ali, as pessoas estão bem estouradas, bem em pavio curto. Sinergia. A sinergia, ela como eu vou explicar isso? É como uma corrente elétrica, né? Começa de um ponto e vai passando pelo outro. Vamos tratar aqui de departamento pessoal, que é a minha área atualmente. Tudo começa no RH, entrevista, recolhimento de informações, aviso de que vai passar para o departamento pessoal recolher documentação. Então, assim, nós, do departamento pessoal, você que entrar no departamento pessoal, vai ter uma planilhinha ali que eu vou ensinar a fazer, que você vai entrar em contato com o funcionário, vai passar algumas informações para ele, vai colher algumas na hora, como a etnia, como o tamanho de uniforme. Você vai recolher a documentação dele inteira. Então, assim, é um processo que dá para você perceber que o departamento pessoal não funciona sem o RH. E o RH, se não tiver o departamento pessoal, ele para. Então, assim, no departamento pessoal é visível que o cadastro funciona com o benefício, funciona com ponto, funciona com o pessoal da folha. Então, assim, são engrenagens que vão girando, né, de vários tamanhos. Imagine várias engrenagens girando até chegar no fechamento, onde normalmente o gestor confere a folha. Eu já vi casos onde o analista 2, o analista pleno, o analista sênior confere, mas normalmente é o coordenador que confere a folha. Mas qualquer erro que dá, por exemplo, eu já vi casos de erros, por exemplo, no INSS. E o que o analista sênior falou? Na época eu era sênior também. Ele falou comigo, ó, está com erro no INSS. Era 70 e poucos mil. O que você fez diferente? Aí eu comecei a puxar, né? Da minha mente, era transporte, não afeta mais o valor, entra na folha, né? Rescisão, aí parei em rescisão. Quando eu parei em rescisão, eu lembrei que as verbas que vinham do fundo de garantia não tinham sido digitadas manualmente. E aí o valor, que eram várias rescisões, quase 800 rescisões, estava impactando no INSS da empresa. Então, assim, quando a equipe está sinergicamente alinhada, essas percepções são rápidas. Teve casos em que nós estávamos alinhados, mas nós ficamos até 2 horas da manhã na empresa. Mas, normalmente, resolve-se rápido, tá? Essa atividade aqui, eu proponho você tentar fazer alguma atividade com seu filho, com sua esposa, digamos, de combinar, por exemplo, uma coisa simples de fazer, tá? Com o irmão, com o filho, que digamos que vocês dão um exemplo simples que eu já usei para poder treinar, para entender mentalmente o que é. Digamos ali, ó, que você tá com sua esposa ali e você combina de cada um arruma 2 cômodos da casa, certo? 2 cômodos da casa. Arrumou banheiro e cozinha, quarto, quarto e sala. Tá? Esquece a copa. Banheiro, cozinha, quarto e sala. Quando chegar na copa, já está praticamente tudo arrumado. Isso é sinergia. Vocês estavam ali, eu estou explicando de forma simples, para que pessoas leigas entendam. Então, assim, poderia complicar aqui muito, mas eu estou explicando de forma simples. Ou seja, vocês poderiam trocar de posição. Por exemplo, enquanto a esposa arruma a cozinha, o marido está arrumando, digamos, o banheiro. E depois os dois vão para o quarto, para a sala. Não interessa a ordem. É uma equipe trabalhando junto, tá? 2 pessoas trabalhando junto. Então, assim, isso é a maneira mais simples que eu encontrei de explicar essa energia. Tem outras maneiras, mas aqui eu gostaria de terem me explicado lá em 2007, era essa, tá? Então, assim, tentem fazer esta atividade em grupo, tá? Flexibilidade, eu já falei, tá? Organização, gestão de tempo.
uma das coisas que nós nos perdemos muito quando nós começamos a trabalhar na área administrativa é gestão de tempo. Assim, se você leva 30 minutos para fazer uma planilha de Excel e no outro mês você vai fazer a mesma planilha, e no terceiro mês a mesma planilha, e no quarto mês a mesma planilha, mas você recolhe os dados de uma mesma base, então assim, você está fazendo do jeito errado. Porque no primeiro mês e no segundo mês dá para entender 30 minutos. Mas no terceiro mês você já sabe de onde saem os dados, você já sabe como eles são tratados, basta colocar o Excel. Depois que você jogou os dados nessa planilha, jogou todos os dados lá. Use uma macro, eu vou ensinar a fazer essa macro, é simples de fazer, você não precisa digitar código nenhum, você simplesmente coloca o Excel para gravar para você a macro, ele vai gravando os comandos. Coloca uma macro para fazer para você o cálculo, a formatação, os alinhamentos e até os gráficos. Então, assim, gestão de tempo passa por organização. Então, assim, método, para gerir seu tempo, você tem que aprender métodos de agilizar o seu serviço. Então, assim, é uma coisa básica que eu vou ensinar para que você chegue na empresa e o que você falou na entrevista o que você falou na entrevista, que é o que eu fazia. O que eu falava na entrevista, eu chegava lá fazendo. Ah, mas você não trabalhou com isso. Trabalhei, eu sei gerir o meu tempo e eu sei ganhar tempo com as ferramentas que eu utilizo. Então, assim, isso é uma essencial para que você entre e permaneça na vaga. Tá? Priorização. Essa daqui eu tive muito trabalho para poder aprender. Tá? Vou até colocar aqui, ó, muito trabalho para aprender. Por quê? Quando eu trabalhava no banco, em um banco, não vou falar o nome dele, tá? Quando eu trabalhava, quando eu era coordenador, nós tínhamos apenas uma ordem: vender. Então, assim, caixa, atendimento ao cliente, atendimento ao cliente era prioridade, mas a venda era mais ainda. Então, assim, a nossa prioridade máxima era bater a meta da agência, porque nós tínhamos que bater 12 metas de novembro até outubro do outro ano. Para quê? Para que nós conseguíssemos receber a PL. Então, assim, a PLR, né? Então, quando nós não batíamos essa meta, o bom gestor, né, sabe quem não bateu. Então, assim, eles apontavam, ó, fulano, fulano, fulano não bateu em tais meses. Então, assim, só que nós tínhamos o gerente que controlava essas vendas e nós tínhamos o gerente de atendimento, que o foco dele não era vendas, o foco dele era atendimento. E eu, por exemplo, não conseguia separar as duas coisas. Eu juntava e atendia bem, não, às vezes eu vendia, às vezes não, até que eu aprendi a separar as duas coisas, né? Depois de muita prática, quase um ano e meio, tentando ali entender o que eles queriam dizer com priorizar a venda, mas sem deixar de atender bem o cliente. E depois que eu aprendi, que eu entendi o que era priorização, eu fui 2 anos campeão de venda de seguro de vida no banco que eu trabalhei. 2 anos seguidos. Todos os meses, meus gerentes entravam, o meu nome estava no topo da lista. Porque eu entendi o que é priorização. Por exemplo, vou explicar aqui, vou continuar a explicação aqui. Você pode atender bem o cliente, deixá-lo falar, usar a empatia para trazer ele para o diálogo com você. E nesse diálogo você vai colhendo pequenas coisas ali para usar para poder vender. Um seguro de vida, uma capitalização, que é um produto horrível, mas eu acho horrível. Tá? Eu acho que a capitalização é um produto horrível, mas assim, faz parte dos produtos de um banco. Então, assim, o débito automático, que é um produto bom,
que otimiza os pagamentos do cliente, mas tudo usando técnicas de falar, passar suas ideias com clareza, de empatia, flexibilidade e depois que você ouviu o cliente, depois que você entendeu o que ele queria, você consegue vender qualquer coisa para ele. Então, assim, aprender a priorizar tem vários livros. No próximo vídeo eu vou pegar alguns livros, eu tinha alguns aqui embaixo, mas eu tirei da lista. Vou começar a indicar livros. Se vocês quiserem, mais pra frente, se alguém pedir, eu começo a colocar resumos. Eu tenho facilidade em criar resumo de livros. Então eu vou colocar resumo de livros aqui para poder... eu sempre tive facilidade, agora com IA, então é a coisa mais simples que tem. Então, assim, resumo de livro de conceitos e de... até analíticos. Análise analítica de conceito. Resumo analítico de conceito. Então, assim, se alguém pedir, eu coloco aqui. Tá? E eu ensino isso também, se precisar, como fazer, para quem quiser aprender a priorizar. Isso é uma coisa excelente para quando você entra em departamento pessoal, como auxiliar, como assistente, ou como administrativo 1, 2. Por exemplo, tem uma conta da empresa como auxiliar administrativo. Uma conta da empresa de 70 mil, 80 mil que tem que ser paga, senão, por exemplo, vai cortar a luz. Mas tem um serviço para você fazer de 2 mil que de 2 mil que pessoas irão receber o crédito no dia seguinte, ou daí 2 dias. Você pode priorizar a conta de luz, porque senão você não vai conseguir fazer o crédito da passagem depois. Né? Isso são coisas simples. Para você entender o que é prioridade, use os urgentes primeiro. Então, assim, comece a separar os assuntos na sua mente por urgência. Nesse caso, pessoas com passagens em R$ 2.000. Luz da empresa de R$ 80. Se você não pagar a luz, você não vai conseguir gerar o crédito para as pessoas, enviar o crédito para o cartão das pessoas. Ou para a contabilidade, pagar. Eles não vão ter luz para poder pagar essa conta. Então, comece a criar pontos de urgência na sua mente, perceber o que é urgência. Tem um livro que chama... o nome dele acho que As Primeiras Coisas. Eu vou pegar o livro e na próxima aula eu faço questão de mostrar para vocês. Então, assim, aprendam a ter senso de urgência. Hoje em dia, eu estudei ensino médio na década de 90. Então, assim, isso não era ensinado nas escolas. Aliás, praticamente nada eles ensinam nas escolas. Tudo que eu aprendi na vida, eu aprendi apanhando. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui, eu aprendi fazendo e vendo pessoas fazerem e adaptando para mim. Tá? Então, assim, eu não sei se eu gaguejei aqui ainda, mas uma das coisas que eu aprendi quando eu quero não gaguejar é ouvir. Comecei a ouvir e quando eu ouço, eu não gaguejo. Ouço mais, eu não gaguejo. Vamos lá, pessoal. Tá falando de priorização dentro de gestão de tempo, né? De organização, gestão de tempo, priorização. Vamos passar. Ferramentas úteis. Nós temos hoje diversas ferramentas que nós podemos utilizar para poder otimizar o nosso tempo. Nas próximas aulas eu vou mostrar como que eu organizo a minha agenda como analista de departamento pessoal, mas isso pode ser usado em qualquer área. Assim, não é difícil, não é complexo. Você cria ali alguns índices, ali, por exemplo, fechamento de ponto, conferência de encargos, envio de valores para o financeiro, cadastro de funcionário, conferência de vale transporte, conferência de vale refeição, de alimentação, de importação de comissões. Isso no caso de departamento pessoal, você pode colocar isso para criar planilha de rateio, planilha de organização de algum departamento, planilha de rastreio de patrimônio, de placa de patrimônio. Isso é inerente à sua, para parte da sua função, certo?
Então, assim, eu vou mostrar para vocês daqui algumas aulas, se não na próxima, eu mostro sobre como organizar o seu dia, ou a sua semana, ou a sua quinzena, dia a dia ou semanal, porque, por exemplo, planilha de rateio, você abre ela uma vez a cada 20 dias, 25 dias, só para imputar as marcações, para colocar as marcações, ou de fechamento de algum processo, primeiro você executa o processo, né, de acordo com o checklist, depois você vai lá e marca e a sua agenda ela vai te lembrar, você pode marcar nela como concluído, porque senão ela fica repetindo, ou você pode colocar, eu vou concluir neste dia, então neste dia eu vou marcar como concluído. Então assim que terminar o dia, ela vai tirar isso da sua frente, você não verá mais essa ação a ser feita. Assim, não é complexo, tá? Isso aqui eu ensino aqui em 20 minutos, 25 minutos. Eu até posso deixar descrito no corpo do vídeo, nas instruções abaixo aqui do vídeo para vocês verem como que vocês criam. É um processo simples, tá? A agenda de papel também, algumas pessoas ainda utilizam. Eu utilizo mais para anotar códigos de eventos que eu não consigo decorar. Normalmente são vários, são 150, 200, então eu não fico decorando, não. Coisa que eu sei que eu posso anotar, eu não anoto. Isso é uma coisa também para você gerir seu ponto. Se você, uma coisa que você repetiu 24 meses, você vai decorar. Se não, não tem necessidade de você ficar decorando, certo? É só notar que você, todas as vezes que você precisar, você vai lá e pega e verifica. Vamos passar para o próximo tópico aqui. Isso aqui não tem muito segredo, já expliquei aqui sobre a priorização, sobre a empresa que tem uma conta de luz para poder pagar de 80 mil, e tem uma de um vale transporte de 2 mil, né? Coisas urgentes primeiro, né? Eu estou gravando um horário bem diferente aqui do que eu gravei ontem, porque eu tenho insônia, né? Eu tenho insônia, então assim, para que levanto e gravo. Então assim, a minha intenção é gravar bastante conteúdo, por quê? Para otimizar esse tempo. Eu estava perdendo tempo ficando virando na cama, então eu vou conversar com vocês aqui. Vamos passar para a responsabilidade. Um dos critérios que a gente vê muito em várias áreas, eu vou falar da minha, das minhas experiências, é a responsabilidade por ações, por palavras que são ditas até mesmo com o nosso primeiro cliente, que é o cliente interno, né? Então, assim, quando alguma ação for feita por você, não tente empurrar, não tente argumentar tirando a sua responsabilidade, porque isso tira a sua credibilidade. Então, assim, todas as vezes que eu cometo algum erro, né, eu sou humano, eu não tenho nenhum receio e nenhuma vergonha de falar, ó, fui eu que fiz, vou corrigir. Eu sei corrigir, né? Se você não souber corrigir, mais para frente que a gente vai falar sobre resolução de problema, você consulta primeiro ali naquele círculo, né, de pessoas que estão ali. Se ninguém souber resolver, você passa para a internet, vai procurar no Google para ver se você descobre como resolver aquele problema. Se não for possível resolver dessa forma, você vai se juntar com as pessoas do local e vai tentar resolver. Resolvendo, acabou. Não fica com aquilo na cabeça, não, porque o que mais acontecia comigo era isso. Eu dava um problema, eu resolvia, depois eu ficava aqui na cabeça. Não, eu errei. Não. Como um critério que eu aprendi é o quê? Se você executa um exemplo, tá? Se você executa 100 processos e desses 100 processos, teve uma falha de 1%, 2%, acontece. Nós somos humanos, até robôs não cometem erros na sequência, mas eles podem decepar o dedo de uma pessoa porque eles ficam ali, não têm consciência, então eles podem cometer o erro da pessoa que foi descuidada, mas o processo podia ter parado antes, né? Mas assim, eu discordo que máquinas não cometem erros. Então, assim, comprometimento. Essa aqui vai não só para a geração Y, né, mas também para a geração X, geração Z, que
Alguns casos que eu vejo, que eu via, estava no banco, era horário, por exemplo, um horário determinado, por exemplo, um caixa tinha que estar aberto às 10 horas. Tinha caixa que chegava 10h15, 10h10, e não só comprometimento com o trabalho, mas comprometimento com as atividades. Se você prometeu para o seu gestor, para o seu gerente, em contrato, que você entregaria aquela atividade, eu adoto isso para minha vida hoje também, tá? Eu adoto isso para minha vida. E é a seguinte, eu prometi em contrato que eu entregaria o ponto fechado até dia 30 ou 31. Ou entregaria a conferência de tais verbas até dia 30 ou 31. Então, assim, eu vou me matar de trabalhar. Eu fico até mais tarde. Para quê? Para cumprir o que eu falei que eu faria. Então, assim, isso é responsabilidade e comprometimento com a sua palavra. Comprometimento não é só com a empresa, é com a sua palavra. Se você deu a palavra que você faria, faça. Porque de uns 100 anos para cá, 150 anos para cá, a palavra das pessoas estão se esvaziando de valores. Então, assim, eu tenho certeza que os pais e as mães e os tios ou as avós que criaram ensinam que a sua palavra é a sua honra. Se você deu a sua palavra que você entregaria, aquele processo é entregue. Se está extrapolando o que você combinou, você tem o direito de reclamar. Assim como a empresa pode reclamar de você não estar entregando, você pode reclamar que não foi isso que vocês combinaram. Claro que tem uma forma de falar para você não ofender o seu gestor, ou a sua gestora, ou o dono da empresa, mas aplique nada que vá te prejudicar, faça, tá? A transparência nas ações. Já vou passar por exemplos reais aqui nessa transparência. Um dos casos que aconteceram comigo é o seguinte: eu fechei um vale-refeição e houve um erro porque a empresa, até aquela empresa que eram 12 ou 13 empresas, nós tínhamos que fazer várias vezes. E uma dessas empresas, eu troquei o vale-refeição pela alimentação. Então foram carregados mais ou menos 50 cartões com cartão errado. Foram solicitados 50 cartões, chegaram para a gente lá com valores de média de R$ 400. Então, assim, a transparência pede o quê? Que você entregue os cartões para o seu coordenador ou para o dono da empresa, quando a empresa é muito pequena, né? Entregue esses cartões, esses cartões foram acreditados com valores a mais. Então, assim, você pode verificar o que você vai fazer com ele. Ele decide, ele pode sortear os cartões, ele pode solicitar o estorno, ele decide. Ele saiu da sua mão, acabou. Isso é um motivo de transparência, um dos exemplos de transparência. E assim como o numerário também, se você tem uma conta da empresa para poder pagar, estando na área administrativa de R$ 99, aquele real mostre no seu rateio que você pagou R$ 99, sobrou R$ 1 e coloque ali R$ 1. Não tem nota mais, vai ter moeda. Se for crédito, você mostre que o crédito está na conta da empresa. Para quê? Para criar a transparência nas suas ações. Em inglês seria accountability, né? Mas para a gente não complicar aqui, isso seria a transparência nas suas ações. Resolução de problema. Tá? Eu vou falar de forma simples. Nós já estamos indo para o final do conteúdo aqui. Tá? Vamos lá. Resolução de problemas. Tem problemas que são mais complexos, tem problemas que são mais simples. Por exemplo, um problema simples é uma conta de luz não paga na data certa. É só você gerar o movimentação para o financeiro te passa o dinheiro, isso estou falando de administrativo, tá? Você gera a movimentação de solicitação para o financeiro, passa pelo seu coordenador, chega no financeiro, o financeiro recebe a demanda, libera o dinheiro e o motoboy, até você, eu já fui pagar contas de luz de empresa, você vai lá, paga, traz o recibo e aí a área que entra em contato com a CEMIG resolve. Esses são problemas simples de resolver. Existem problemas mais complexos. Por exemplo, parcelamento de fundo de garantia. Parcelamento de fundo de garantia é difícil de solicitar. Não é difícil de solicitar estando na agência. Você vai lá, é simples até de pedir. Mas é complexo a documentação, é complexo o controle, é complexo a geração
Até a última vez que eu fiz, né, que era CFIP, era complexo de geração das guias, porque você tinha que solicitar parcelamento via sistema, aí você gerava as guias, e aí, se o financeiro não tiver aquele dinheiro na época, volta para você. Então, assim, isso pode ser... Assim, quando você pega o jeito de fazer, você vai lá e faz, e fica livre. Mas até você entrar em acordo com o financeiro de quanto que vai poder pagar, se é 5 mil, se é 10 mil, se é 20 mil, se é 30 mil no dia, você vai ter que fazer algumas vezes, são problemas médios, intermediários de serem resolvidos. Nós temos uma coisa que o brasileiro tem pouco, é o pensamento crítico. O ser humano tem pouco, é o pensamento crítico. Por exemplo, vamos usar esse exemplo. Vamos usar um exemplo que eu tive que lidar com ele. Vai transporte novamente. Eu vi que vai transporte, se não me engano, a guia era de 124 mil. E o que aconteceu? Eu fiz o pagamento, eu fiz a economia na Bestcard. Para quem não conhece, a Bestcard é uma empresa que faz economia de transporte que você pode fazer em planilha, só que o crédito depois é bem chato de fazer. Mas aí a Bestcard já faz isso. As empresas pequenas, né, com 20 funcionários, é mais fácil fazer em planilha. Mais prático e mais barato também, né? Aí eu fiz o crédito na Bestcard e o crédito não caiu. Mais tarde, quando passou o dia, os créditos começarem a caírem, os créditos caírem, começaram a chegar as reclamações. E então começou aquela confusão. O que aconteceu? O que aconteceu? Nós pagamos para a Bestcard, o que aconteceu? E no final, eu percebi que o arquivo que foi enviado foi erro meu. Tá? O arquivo foi enviado para a Bestcard do mês seguinte. Por exemplo, eu estava em abril, em março eu enviei de abril para a Bestcard. Então, assim, o crédito da Bestcard de abril estava pronto, a empresa não ia gastar nada. Mas o de março as pessoas precisavam trabalhar. E a solução que eu bolei na época foi: vamos pegar os valores do mês, né? Do mês que eu estou falando assim, digamos que a pessoa gasta R$400, a gente já pegar para tirar a demanda daqui da empresa, de dentro, de perto do UDP, a gente pega uma semana para cada um, separa e a gente vai pagando os valores em dinheiro, o pessoal embora. E aí a gente antecipa depois que a gente desconta esses valores que a gente passou para eles, porque tudo era anotado e assinado, desconta o valor do crédito dessa semana e paga novamente. Que aí o que acontece? E esse valor é um pouco menor, cerca de 20, 25 mil menor, e no mês seguinte não precisaria ser feito o crédito. E no terceiro mês, o valor ainda ia ser bem reduzido, porque aqueles 20 mil já tinham sido pagos. Então, assim, no mês seguinte já estava pago, e no terceiro mês eu voltou ao normal. Não ia ter economia fora a economia normal. Então, assim, dica de analista, tá? Sempre que você tiver um caso crítico para resolver, a primeira coisa que você faz é analise o problema. Veja se você consegue partir esse problema em algumas partes, como eu fiz. A primeira coisa que eu fiz foi identificar onde estava o erro. O erro era no crédito na Bestcard. Então, assim, aonde era o erro? No envio da planilha. Envio do mês seguinte. Bom, parcialmente resolvido o problema. Qual que era o outro problema a ser resolvido? Tinham mais ou menos uns 15 funcionários da porta do departamento pessoal. Qual que era o problema? Nós temos que tirar essas pessoas daqui. Elas têm que trabalhar para poder produzir. O que nós fizemos? Qual que foi a minha ideia? Vamos pegar essas pessoas, uma por uma, ver o valor que está na planilha que foi enviada, e vamos pegar aqui 5 dias, para elas não voltarem aqui essa semana, e vamos pagar ela em numerário. É claro que deu uma confusãozinha ali na contabilidade, mas era a única forma de resolver. Então, divida o seu problema em partes para que essa parte foi resolvida. As pessoas saíram, quem vinha depois, vinha uma, vinha duas, a gente pegava o valor, pegava o financeiro, passava a pessoa, ela assinava, no mês seguinte a gente ia descontar, né, porque o primeiro mês depois daquele mês que a gente estava, que era março, em abril não ia ter desconto, mas no terceiro mês a gente poderia descontar aquele valor
do crédito dela, porque estaria sobrando. Então, assim, divida o problema em partes para que ele seja simples de resolver. Isso é para que cada problema seja resolvido em etapas. Primeiro, descubra qual o problema, descubra como resolvê-lo e sempre questione o seu gestor ou a área que você vai precisar dela, ou eles vão precisar de você. Nunca faça sozinho. Tá? A autonomia, que é um dos próximos passos aqui, é uma coisa limitada. Então, se você não é dono da empresa, não é dona da empresa, então assim, você pode andar até certo passo, até certo ponto, até onde o seu gestor chegou. Ele chegou ali, você tem que perguntar para ele. Porque você não pode passar por cima dele. Você tem que chegar e falar, ó, é essa a forma de resolver que eu bolei. Vamos fazer assim? Vamos. Resolvido. Foi assim que eu fiz. Tá? Esse foi um caso prático, né? Que eu resolvi aqui. Caso prático, privado de transporte, né? VT, resolvido. Autonomia. Autonomia, ela... Vamos usar um outro caso prático para explicar autonomia. Por exemplo, se você sabe fazer uma planilha de controle de patrimônio da empresa, ou uma planilha de controle de hora extra de uma determinada empresa, você não precisa pedir para ninguém, né? Você pode mostrar, mas você pode pedir. Você não precisa ficar pedindo toda hora para passar a sua planilha que você criou para um funcionário que quer controlar hora extra. Se você sabe criar, você tem um modelo, se você criou esse modelo, você pode passar isso para o funcionário sem que você tenha que ficar questionando o gestor, porque é uma coisa que a empresa vai usar, agiliza o seu trabalho, agiliza a vida do funcionário e tira as pessoas, tira o problema das pessoas. Que problema? Por exemplo, um controle de patrimônio da empresa, qual que é o problema? Ela não perder móveis, não perder patrimônio sem saber qual que é, ou quanto tempo tem aquele patrimônio para que ela possa trocar ou saber onde aquele patrimônio está, em uma filial, ou uma cidade, ou um estado. Até fora do país, que eu já vi casos de patrimônio estar em outro país, mas aqui é da empresa. Tem um número, tem uma plaquinha ali de patrimônio da empresa. Então, assim, se você conseguiu bolar um controle desse patrimônio através, digamos, de uma planilha que a pessoa, assim que o patrimônio chega lá, a pessoa entra na planilha e ela assina digitalmente, ou seja, está com ela o patrimônio. Então, assim, uma cadeira, uma mesa, é indiferente. Então, assim, se você criou, você mostrou a primeira vez. Então, a segunda vez você não precisa pedir autorização poder enviar para a pessoa fazer aquele tipo de ação. É uma coisa que está beneficiando a empresa, você criou, utilize. Isso é autonomia. Eu faço muito isso aqui, não só com planilha de hora extra, mas com planilha de um checklist. Eu gero, tem um checklist aqui que a pessoa vai marcando, ele vai acompanhando as ações da pessoa e chega a 100% e avisa a pessoa, ó, processo encerrado, 100% encerrado. Então, assim, eu criei a planilha, eu só mandei. Então, assim, eu sei que vai beneficiar os funcionários, no caso, são 27 que eu tenho que tomar conta, e, assim, não tem necessidade de ficar perguntando toda hora. Como desenvolver? Como que você desenvolve esses processos? Você pode imaginar, primeiramente, você tem que imaginar, né? Eu sei que existem pessoas que são à fantasia, mas assim, você consegue questionar no Google como criar um controle de patrimônio. No Google não, no GPT, ou no Bing, ou no Cloud, ou no Krog. Não interessa a IA que você vai, não é indiferente a IA que você vai utilizar. Não precisa imaginar. Chega lá e pergunta como que é um controle de patrimônio. Aí vai falar, você vai precisar de uma numeração, de uma cor diferente, de uma cola para colar na cadeira ou na mesa. Mas então você consegue criar? Sim. Se consegue, cria para mim, exporta para XLSX. Ele criou, você já tem a primeira ideia. Tem a primeira ideia, você vai abrir, copiar aquele contexto ali e vai falar, ó, melhore para mim, eu quero que você coloque o nome, uma coluna com o nome da filial. Você também pode fazer isso. Se você não quiser fazer isso, coloca o nome da filial, o nome do estado, assinatura digital, como eu configuro a assinatura digital. E aí você vai melhorando a planilha até que isso seja feito. Não é complexo.
É uma coisa simples. É como eu disse lá no primeiro vídeo, a IA, as IAs vieram para facilitar a nossa vida. Então, assim, abra o GPT ou abra o Bing, que é do Edge, abra as duas IAs e pergunte. O máximo que ele vai fazer é falar, eu não sei fazer. Mas eles não falam isso. Eles avisam que a conversa tem que ser encerrada. Então troca de IA. Passa para o Perplexity, passa para o Gemini. Então, assim, não fique esperando, use autonomia. Não fique esperando alguém te dar uma ideia. Se você é uma pessoa à fantasia, que não consegue imaginar as coisas, use o GPT, use essas inteligências artificiais para imaginar para você. Eles não têm, eu acredito que o nome está errado, tá? Não é inteligência artificial, eles têm todo o conhecimento. A inteligência é do ser humano. Então você que tem que usar com a sua inteligência você utiliza essas IAs, tá? Passa para o próximo tópico aqui, controle emocional. Como eu disse lá no tópico resolução de conflitos, hoje, em 2024, o controle emocional ele está bem esquecido. Então, assim, infelizmente, existem perseguições, existem contextos de conflito de gerações, né? Nós temos hoje, em 2024, uma geração que está chegando no mercado, já está chegando também, alguns, a geração Z e alguns da Alpha daqui a pouco estão chegando aí também. Então, assim, nós temos funcionários que gostam de trabalhar e temos funcionários que gostam de esperar o serviço estar quase pronto para começar a fazer. Então, assim, isso gera normalmente conflitos de ideias, porque as pessoas, apesar de elas estarem fazendo isso, de elas esperarem o serviço estar quase pronto, ou a tarefa estar quase pronta, elas não gostam de receberem feedback negativo. Então, assim, tá até aqui embaixo aqui, ó, construtivo, né? Eu assisto alguns vídeos aqui na internet e eu vi em uma semana, acho que eu vi 8 pessoas da geração Z questionando que recebiam no antigo emprego feedback negativo. O pessoal tá falando de feedback negativo e assim, todas as coisas que eu aprendi na minha profissão foram, eu não vou dizer literalmente, mas foram baseadas em feedback negativo. Por exemplo, vou citar algum caso, se eu lembrar de outro eu cito. O meu primeiro emprego foi no Correio. Eu era terceirizado e um dos motivos que levaram a empresa que eu estava a me desligar foi que o meu Excel era ruim, era fraco. Então, assim que eu fui desligado da empresa, eu tive ali alguns meses que eu fiquei desempregado. E o que eu fazia? Na época, isso foi em 2007, final de 2006, não, início de 2006. O que eu fiz? Eu fiquei mais ou menos uns 20, 30 dias fazendo vários exercícios. Eu queria ficar bom, tá? Queria ficar bom em formatação, ficar bom em ProcX, ficar bom em ProcV. Na época eu não se usava muito o ProcX, mas se usava bastante o ProcV. Em extração de dados, importação de dados. Então, o que eu fiz? Fiquei treinando, tá? A minha intenção não era trabalhar só com isso. A minha intenção era ficar bom a ponto de não ser mais desligado de uma empresa por causa disso. E foi o que me fez, todas as empresas que eu vou fazer algum teste, ou de ProcX, ou de ProcC, ou de ProcV, ou de formatação rápida de gráfico, de tabela dinâmica. Então, assim, tudo que eu treinei naquela época, que no começo foi no comecinho mesmo do Excel, mesmo que todo mundo começou a usar, né? Tentaram migrar para o OpenOffice, mas a maioria voltou para o Excel. Então, assim, a minha base foi em 2006.
quando eu saí dessa empresa e eu queria ficar no mercado, né? Então, o que eu fiz? Fiquei 20 dias, 20 a 25 dias, não tinha esse negócio de ficar assistindo série hoje em dia, que a gente tem, né? Série, filme. Então, assim, eu fiquei 25 dias, 20 a 25 dias só treinando. Então, assim, esse é um caso real de feedback negativo. E eles foi poucos dias antes de demitir, eles me avisaram, ó, nós precisamos de uma pessoa que saiba fazer, que saiba coletar os dados na época acho que eram 30 ou 40 empresas, pequenas empresas que faziam parte do correio e precisavam coletar, formatar e disponibilizar para os clientes com índices de as novas metas. Então, assim, eu até comecei a desenvolver, extrair os dados, fiz a planilha, mas não ficou bom, a ponto de gerar índices novos. Aí veio uma pessoa, me ensinou, eu comecei a fazer, mas eles queriam já o serviço pronto, já queriam já a pessoa pronta para isso já. A pessoa pronta para isso. Foi o que eu usei. E esse feedback negativo gerou em mim um crescimento profissional. Porque depois que eu saí de lá, eu já entrei para uma área. Eu entrei para. Não foi nem uma área de departamento pessoal, eu entrei para uma área de produção, né? Que era uma área eu fiquei mais ou menos 6 meses nessa empresa e, assim, com 20 dias, 30 dias, eu já me perguntava se eu sabia, eu fui mexer alguma coisa no computador e eu fiz rápido, bem mais rápido que todo mundo que estava na empresa. E já me passaram para a área de. Eu ficava só mexendo no sistema para liberar os checklists das mercadorias que eram pegas nas prateleiras. E alguns meses depois eu já estava eles me passaram para a administrativa do departamento. Então, assim, o feedback negativo, ele não é ruim. Essa foi uma cultura que foi instalada não sei se em todo o planeta, mas no Brasil eu sei que foi. Eu conheço várias pessoas que não gostam de feedback negativo. É através do feedback negativo que você colhe as informações e as coisas que você deve mudar na sua vida. Essa foi uma coisa, Excel. Tem outras que é de comportamento, tem outras que é de assiduidade, obseteísmo. Então, assim, aprenda a ouvir o feedback negativo. Todas as empresas que eu vou, passa-se 1 ano e meio, 2 anos, e eu começo a perguntar, gente, não tem feedback negativo, não? Feedback negativo, não, não tem uma reunião de feedback separada, porque eu tô aqui tem 2 anos e não tem feedback. Então, assim, o feedback é bom, principalmente se você quiser crescer na empresa. Normalmente, quando a empresa não tem feedback, é porque ela nem sabia que os funcionários gostam, e quem não gosta é porque não sabe o benefício, tá? Que isso pode gerar. Eu estou falando isso de experiência, eu já passei por vários. As empresas que eu não estou, eu já pedi, se não me engano, duas sei lá, dezenas de empresas que eu já passei, eu sempre peço, ó, eu quero feedback. Eu gosto de feedback positivo, mas eu gosto de negativo também. E também, então assim, e através do feedback negativo, normalmente, eu vou falar de uma empresa que eu tive há pouco tempo atrás, foi o Accenture, que era uma empresa ótima. O que eu vou dizer? Eu pedi o feedback, né, e não, eles tinham cultura de feedback. E na cultura de feedback deles, eles já planejavam o que você poderia fazer para melhorar. E já te mostravam o que eles esperavam de você para o próximo ano, para você ser promovido daí 1 ano ou 2 anos. Então, assim, essa é uma cultura que criaram na nossa mentalidade brasileira de que você ter um retorno negativo da empresa que você está é ruim. Não, não é ruim. É uma coisa negativa que é boa. É construtivo. Feedback negativo, claro que o seu gestor não vai chegar e ficar te xingando. Ele vai falar, você tem que melhorar isso, 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 isso. Você é bom nisso, nisso, nisso. Ele vai te instruir o que ele está vendo em você que é ruim. Tá? E isso proporciona, que é o nosso nosso último tópico aqui desse feedback, que é o crescimento profissional. Se você quer crescer profissionalmente, ouça as pessoas. Ouça as pessoas. Por quê? As pessoas que têm ali, ainda que seja 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de experiência dentro da área que você está entrando, que você está, elas sabem do que elas estão falando. Elas podem até ter uma pessoa que não goste que tem alguma rixa, que vai dar alguma dica ruim, mas nós, seres humanos, nós temos inteligência.
E nós conseguimos perceber quando a pessoa está falando alguma coisa que não tem a ver com a realidade. Se a pessoa está falando com você, ó, você tem que melhorar na sua formatação de Word, você tem que melhorar no seu... os seus gráficos eles estão muito apagados, não está demonstrando, não está conseguindo passar a realidade da situação da empresa, ou a sua... você ouve música muitas vezes durante o dia, você conversa muito no celular. Então, assim, a pessoa está querendo organizar o departamento dela, ele é seu gestor, né? E ela está te passando o que ela vê que você pode melhorar para aquele departamento ficar organizado. Ela não está te perseguindo. Tem perseguições, mas não são todas as pessoas que perseguem todo mundo. Então, assim, aprendam a ouvir, aprendam a entender os contextos das situações e dos feedbacks negativos, que a maioria dos que eu recebi foram construtivos e me fez chegar onde eu estou hoje. Trabalhando em home office há 6 anos. Normalmente, quando eu entro para a empresa, eu já falo, eu estou há 6 anos em casa. E normalmente, alguns já perguntaram, você consegue entregar? Todas as vezes eu entrego. Eu posso, igual eu falei, eu posso estar ali, por exemplo, o horário de serviço é até as 18 horas. Se eu precisar trabalhar até as 21, eu trabalho. Eu trabalho e entrego o que eu prometi que eu vou entregar. Então, assim, crescimento profissional passa por sacrifício, ainda que seja no começo, mas passa por sacrifício. Então, assim, aprendam, ou aprendamos, né? Eu não estou em fase de construção, eu não tenho 100 anos ainda, né? Então, eu estou em fase de construção da minha carreira, que eu pretendo mudar em alguns meses ou um ano, mais ou menos, mudar de carreira. Então, assim, eu vou ter que começar de novo na nova área, mas tudo isso aqui que eu passei para vocês, tudo eu vou carregar comigo e eu sei que eu vou conseguir crescer na minha nova carreira, tá? E quem tiver dúvida pode perguntar, escreve aí embaixo aí. Por enquanto tem pouca gente no canal, ninguém interagiu com o canal, mas quando tiver interagindo, deem temas sobre esses aqui que eu gravo outro vídeo sem problema, tá? Vamos passar para o último tópico aqui, que é o exercício, que é o dicas de exercício, tá? As soft skills são habilidades. Então, o desenvolvimento de tudo que eu falei aqui, de organização, de empatia, com o contexto real, e não essa empatia esvaziada que enfiaram na cabeça das pessoas, tá? Contexto real, a escutativa, o controle emocional. Então, assim, tentem praticar isso um pouquinho por dia. Peguem uma e pratiquem. Hoje eu vou ouvir fulano. Oi, fulano, o que você tem para falar sobre seu ponto, por exemplo, ou sobre a planilha que eu fiz? Ouça. Não tente responder a pessoa, tá? Apenas ouça. Depois você pratica a empatia junto com isso e esse já é um feedback que vocês vão estar ouvindo. A pessoa vai te dando retorno sobre o seu serviço. Pratique. Práticas aprendidas é a mesma coisa, é só para vocês entenderem, tá? Eu fiz isso aqui foi de propósito, eu coloquei que é para você praticar as habilidades aprendidas e sempre que possível, depois que a pessoa te deu feedback, faça a autoavaliação. O seu arquivo de PowerPoint, a sua apresentação estava fraca. Por quê? Você pode, depois que ela acabar de falar, você pode dizer por quê? O que você acha que está fraco? As cores estão tons pastéis ou estão muito exageradas, muito laranja, muito vermelho, muito... Ouça, faça a autoavaliação. Eu vou ensinar vocês a perguntarem ao GPT as cores normais de serem usadas em apresentações em PowerPoint, sem uma regra RGB das cores da sua empresa. Se a sua empresa tiver cores, normalmente tem, 3 ou 4 ou 5 cores. Tente fazer a apresentação em planilha, em PowerPoint, Power BI, em Word, com as cores da sua empresa. Isso mostra que você percebeu as coisas da empresa, que você sabe que elas existem, e isso passa credibilidade em autoconhecimento, tá? Então, assim, esse é o final desse vídeo. Eu pretendo fazer vários sobre isso, cada um desses tópicos aqui, dentro deles aqui, uma linha dessa daqui, ó. Cada uma linha dessas aqui dá um vídeo. Então, assim, eu não vou fazer, para não ficar chato, eu não vou fazer todos de uma vez, mas, assim, enquanto eu vou passando algumas coisas sobre Word, sobre Excel, sobre RP, sobre CRM, eu vou parar um dia, eu vou gravar um vídeo, aí eu passo mais conhecimento, gravo um vídeo. Então, assim, isso é uma coisa que vai acontecer. Eu vou usar isso daqui como uma terapia. Então, assim, tô cansado, eu vou gravar. Vou ensinar para vocês como que faz, como que eu fiz, como que eu faço e como que eu vou fazer
tá? Tem alguns livros que eu estou lendo. Esse daqui, eu já li ele, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse daqui eu já li ele. Eu não virei espelho aqui, mas eu vou ver se eu consigo virar minha edição. O nome dele é A Arte de Fazer Acontecer. Ele é muito bom para organização. Então, assim, eu vou fazer um vídeo sobre ele, tá? Então, assim, continuem a se aprimorar e quem está eu vou dizer subemprego, mas é um emprego, tá? Quem estiver ganhando aí 1.600, 1.700, 1.800, eu conheço alguém que quer sair da área lá de portaria, de recepcionista, de vendedor de rua, tá? Traz para cá, manda o link do vídeo para eles, que fala para me seguir, que eu vou passar muita dica. Fala para seguir o canal, que eu vou passar muita dica para a pessoa se aprimorar e começar a se aplicar nas vagas. Então, assim, segue aí, dá o like. Então, aqui ainda tem muita coisa para eu poder falar. Beleza?